Vamos fazer um resumo, então. Vamos lá. Os caras começaram a observar certas coisas, fazer alguns cálculos e não tinham explicação. Isso. E algumas pessoas começaram a teorizar o que seria isso. Aí você falou dessa coisa que seria esse espaço, desses degraus aí que o pessoal nomearam isso. Exatamente. Então, tipo, tinha então uma parte da física ali, que é essa emissão de energia, essa emissão de luz por corpos negros, essa luz infravermelha por corpos negros. Os caras não conseguiam explicar de forma efetiva, utilizando aquela física mais clássica. E aí veio então o Max Planck e ele quantizou a luz, vamos dizer, o espectro eletromagnético. Depois veio o Einstein e, de fato, disse que luz era composta por pequenos corpúsculos ou pequenos quantums, ou quanta, né, que é o quanta, plural, na verdade. Quanta de energia, que mais tarde ficou conhecido como fótons, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. E uma coisa legal também disso aí, só pra gente encerrar essa parte, é que essa parte aí da física é uma das poucas em que o experimento vem antes da teoria. Né? Ah, é? Porque eles observaram experimentalmente uma coisa, mas eles não tinham um arcabouço teórico que explicasse aquilo. Para entender. Então, porque normalmente você faz o arcabouço teórico e vai fazer o experimento. E pode demorar isso décadas. Né? Exatamente. Aqui não. O buraco negro, né? Que já tinha a parte teórica. Exatamente. Foi comprovado um tempo depois. Aqui muito não. Depois. Aqui os caras tinham um experimento, mas nenhuma teoria que eles conheciam, eletromagnetismo, termodinâmica e mecânica, nenhuma dessas três explicava aquilo que eles estavam observando. Então, o que eles tiveram que fazer? Criar uma nova física. Basicamente foi isso que eles fizeram. E ó, isso tudo já é uma coisa muito legal. Só que não é isso que... ainda não é isso que explode a cabeça das pessoas quando a gente fala de física quântica. Mas a gente vai chegar lá. Então, eu gosto de falar. Então, a física quântica é aquela física das quantizações de sistemas físicos. Depois, mais pra frente, veio Niels Bohr. Aí vamos falar de átomo um pouco. E ele descobriu que ele criou um modelo matemático em cima de postulados, onde ele demonstra ali, diante desses postulados e do seu trabalho, que um átomo de hidrogênio e os elétrons... Você já viu você já tem aquelas imagens, né? Tipo, você tem... o que é um elétron? O que é um átomo, né? Você tem um núcleozinho, então vamos pensar um átomo de hidrogênio, que é mais simplesinho. Você tem um próton no centro e ao redor do próton você tem elétrons, certo? Um átomo de hidrogênio aí pro pessoal. Põe um átomo de hidrogênio aí pro pessoal dar uma olhada. Tá, aquele desenho clássico que a gente... E aliás, do fóton, depois nós vamos pegar uma imagem, porque semana passada os pesquisadores conseguiram fazer pela primeira vez na história a imagem de um fóton de luz. A imagem de um fóton. Agora a gente tem depois de que, sei lá, 100 e tantos anos, né? Nós temos o que os caras previram, que a luz tinha um corpúsculo que era o fóton. Hoje nós temos a imagem, a cara dele, cara. É legal demais isso aí. Foi semana, acho que retrasada, que fizeram essa imagem aí. Ciência é embaçado. Ciência é da hora. Ciência muito legal. E os caras hoje, cara, dentro da ciência, a ciência sempre foi tida como algo muito difícil, de fato é. Ciência é muito difícil, é hard. Só que hoje os cientistas das grandes colaborações estão começando a entender o seguinte, que é importante você chamar a atenção das pessoas, você vender aquilo que você está fazendo, porque você está muitas vezes usando dinheiro público, né? E aí os caras estão lançando, foto de buraco negro, a imagem do fóton. Tem que ter, cara, tem que ter. É o que eu falo, tem que ter o poder midiático. Tem que ter, entendeu? Os caras estão aprendendo isso. Tem que ter o poder midiático, porque uma coisa assim, nós vimos lá a foto buraco negro, foram 2 anos processando dados, simulando coisa tal e não sei o que, pá. E se não sai uma imagenzinha maneira, cara, ninguém ia dar a bola para aquilo lá, entendeu? Então o fóton, a gente tá falando do fóton há, sei lá, 100 e tantos anos, né? Desde 1900 fala do fóton, e o fóton. Agora os caras fizeram, obviamente que o objetivo do cara não era fazer a imagem, mas a imagem é a parte midiática, entendeu? Aí você fala, caramba, hoje nós temos uma imagem de foto. Tem que ter, cara. Tem que ter. Mas não é todo mundo na academia. Depois aí a gente faz um outro programa pra discutir isso. Uma câmera super rápida que consegue ser mais rápido que a luz, não foi? Que fotografou o caminho. Sim. Teve. Com muitos frames, assim. Muitos frames. Né? Absurdo que você conseguiu depois utilizar um time-lapse ali, onde você vê a luz se propagando
num meio de propagação que eu não sei muito bem qual que é, provavelmente. Louco isso daí, né, cara? Muito louco, nem muito sabia louco. que era Não, possível. eu também não. Mas hoje a ciência está sabendo se vender muito melhor. Tanto que, na verdade, por mais que a gente diga assim, hoje nunca se teve tanto interesse por ciência como as pessoas vêm tendo hoje em dia, né? Tanto que você tá vendo, a gente vê o que não está faltando por aí são divulgadores científicos no Brasil cada vez mais e que tenham cada vez mais, né? Olha lá, uma... Isso aí não é bem o do hidrogênio, mas tá, beleza. Isso aí Dá é pra um modelo, dá pra entender que é um modelo de um átomo. Então, o átomo, você vê, você tem todos aqueles elementos que são prótons, nêutrons, que ficam no núcleo. No caso do hidrogênio, seria só um prótonzinho, e aí você tem um elétron que fica girando. A questão que ele percebeu foi o seguinte, é que esse elétron, ele pode ter vários níveis de energia. Isso aí. Sobre a sua eletrosfera. Ele pode assumir vários níveis de energia. Só que, mais uma vez, ele não pode assumir qualquer valor de energia, ele não pode assumir qualquer energia. Não ele é só vai... 0,1,0... Não, é 1, 2, 3, E agora, 4. quem prestou atenção na aula já sabe como que chama isso. Como que chama isso? Valores o quê? Contínuos ou discretos? Discreto. Discretos, Isso exatamente. E como são quantidades muito específicas de energia, então isso são quantos de energia. Então por isso que ele quantizou o átomo de hidrogênio. E é por isso, mais uma vez, que essa física ela é quântica. A física ela é quântica porque é a física de quantização de sistemas. E aí tá a imagem aí, ó. Eu tô mandando aqui as coisas pra Fabi. Você tá pegando com ela, né? Tá aí então a imagem, ó. Essa aí é a imagem, é a primeira vez na história que a gente tem a imagem de um fóton. Cara, isso é uma imagem. Não é uma coisa criada, então. Não, isso aí é a imagem. Explica, o que foram é os, isso? os pesquisadores da coisa verde Universidade de tem- Birmingham, tá? Que fizeram isso aí, eles criaram a primeira imagem de um fóton. O pessoal falou que tem a forma de um limão, igual a galera tá vendo aí, né? E isso aí foi publicado agora dia 14 de novembro, para quem quer saber, numa revista muito importante chamada Physical Review Letters, tá? E isso permitiu os pesquisadores aí calcularem e entender várias propriedades das partículas, o quê? Quânticas. Que a gente tá trabalhando. Exatamente. Que a gente tá falando aqui, entendeu? Então, é isso aí. E você tendo a imagem do fóton e tal, você sabendo, conhecendo as propriedades, qual que é a importância disso para a sua vida? Hoje nenhuma, mas daqui a alguns anos, quando você estiver usando o computador quântico na sua casa e jogando CS a 1000 por hora, você vai falar, caramba, cara, aqueles malucos lá no Vilela aquela vez falaram que estudando a propriedade do fóton a gente consegue desenvolver isso. Então tá aí, ó, uma imagem do fóton muitos e muitos anos depois. O importante fazer a imagem é esse, é para entender as propriedades do fóton e a aplicação, principalmente computação quântica. Então tá aí, ó. Perfeito. É isso. E uma coisa, só lembrando, o Bohr, que a gente tá falando, orientador do nosso querido Oppenheimer. Quando o Oppenheimer sai dos Estados Unidos e vai pra Alemanha estudar com o Bohr, que é ele que começa a estudar o núcleo atômico ali, e eles descobrem, então, a tal da força, da energia do núcleo atômico, o que lá poderia virar. Sim. Então, Uma coisa, eu não enfatizei, mas o Niels Bohr é um dos nomes mais importantes para física. Então, a física quântica, ela tem vários pais. Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, e aí a gente já vai chegar nele. De Broglie, Schrödinger, que existe a questão da pronúncia do nome dele é uma discussão muito ampla. Schrödinger. Eu nunca soube como pronunciar Schrödinger. Acho que ninguém sabe. Cara, Schrödinger. Acho que nem a mãe dele sabe. sei lá, vamos chamar ele de Marcelo aqui. Tá. Eu acho que é igual, o Elon Musk que deu aquele nome pro filho dele. O X, A, do, pá. Imagina se o filho dele fica famoso pra caramba. Só que o filho do Elon Musk já apelidaram ele, chama Little X. E acabou, Pronto, cara. Little X. Então o Pronto, vamos Schrödinger, facilitar. cara, sei lá. Vamos facilitar. Não, mas bom, antes vamos falar de onda-partícula, né? Isso, Dessa coisa de onda-partícula. A principal coisa de todos os tempos hoje, que é o experimento. E tudo começa com um carinha chamado De Broglie, que fez um trabalho de doutorado muito simples, na verdade, tipo poucas páginas, mas que quebrou a cabeça e quebrou a mente dos físicos na época. Porque a gente já tinha o trabalho do Einstein, do fotoelétrico, do efeito fotoelétrico, onde então mostrou que luz, e se você tem uma questão de dualidade onda-partícula com relação à luz. Então, a luz ela pode se comportar como onda,
como ela pode se comportar como partícula. Perfeito. E aí, eis que vem o de Broglie e diz: e será que se eu tomar, por exemplo, um feixe de elétrons, tá? Elétrons são partículas fundamentais, tá, pessoal? São partículas, enfim, são partículas fundamentais que são responsáveis, inclusive, pela eletricidade que chega na tua casa aí. E se eu tiver um feixe de elétrons, e eles já conseguiam produzir aquilo, será que este feixe de elétrons, que é composto por partículas, elétron é partícula, até então era tido, o elétron é uma partícula, os caras já tinham noção até da massa do elétron. O J.J. Thomson foi quem descobriu, se eu não me engano, o elétron, e enfim, era uma coisa muito, muito consolidada. O elétron é uma partícula com massa e carga. Perfeito? Perfeito. Carga negativa ali, convencionou-se. Então, se eu tiver um feixe de partícula, será que este feixe, ele também, essas partículas, será que elas também não podem se comportar como onda? Assim como luz, que era tido como onda, ela se comporta como corpúsculo? Será que o contrário não é verdade? E aí ele cria a hipótese da onda de matéria, na tese de doutorado dele. Tá? E aí os caras, primeiro, não é possível, aquela descrença, todo mundo sabe que elétron é uma partícula e tudo mais e tal. E aí veio o filho do Thomson e ele consegue descobrir que, de fato, um feixe de elétrons pode se comportar como onda. Ele mostra que um feixe de elétrons pode ter ele quando passa por uma fenda, por enquanto uma fenda só, ele pode difratar. O que é difratar? Difratar é um comportamento ondulatório, tá? Então você tem aqui, você tem uma fenda, aí você pensa que você tem uma frente de onda chegando aqui, tem parede, uma fendazinha aqui. Aí você tem uma frente, um buraquinho. Você tem uma frente de onda chegando aqui, essa frente de onda chegou e esse buraquinho aqui, ele vai acabar funcionando como se fosse um emissor, né? E aí vai sair ondas aqui como se esse aí, ó. O que é isso? Você colocou difração aí? Efeito de difração? Exatamente isso. Sim, perfeito. Pode soltar, isso aí mesmo. Aí, imagina que ali no meio ali é a fenda, entendeu? Tá. A fenda ela se comporta como uma fonte de emissão de ondas. Então, beleza. E ele conseguiu observar este efeito com elétron. Então o pessoal já, caramba, que coisa. Então quer dizer, um feixe de elétrons, que era elétron, uma partícula, e está se comportando como onda. Que diabo que é isso? O que está acontecendo com a física? Uma coisa que está se comportando como onda. Então você entra nessa questão de fato, se afunda de vez nessa questão que é dualidade onda-partícula. Então você tem onda que pode se comportar como partícula e partícula que pode se comportar como onda. E isso realmente quebrou a cabeça de muita gente naquele período. E aí nós entramos para um próximo passo, que aí é que ferra de vez e aí é que destrói a cabeça de todo mundo, que é o tal experimento da dupla fenda. Coloca aí, Lene, para nós. Coloca aí esse negócio que eu já vi bastante isso daí. Não, isso aí é muito famoso, porque é daí que começa a nascer os coach quânticos. Os coach quânticos, os jovens míticos, pegam tudo daí. Eu acho que eu tenho uma teoria que tudo aconteceu por causa do lance de você falar que o observador altera o resultado da parada. Claro que é. Se o observador, nós podemos alterar, significa que a gente tem uma importância, a gente tem um poder aí de alterar a matéria. Mas quem que falou isso? Você sabe quem falou isso? Foi o cara do filme baseado no livro Segredo. Porque até então não se falava isso. Ah, é? Não é que não se falava, mas esse cara, quando sai o filme que ficou famoso pra caramba, quando ele fala isso, dali... O Amit Guzman? Não. O Amit Guzman, ele foi um dos caras que escreveu... Aqui já, inclusive. Ele teve aqui? Teve aqui, cara. Então... Ele é um cara que conseguiu dar uma estragada geral Porque ele vem com a parte de ciência e coloca uma parte espiritual e mistura tudo. Mistura da alma, né? O livro dele. Vamos lá, eu não quero colocar assim a coisa no... Basicamente ele fala que a gente consegue alterar a probabilidade das coisas. Né? Consegue alterar a realidade. A gente já vai chegar nisso aí, e eu vou ser bastante enfático, sem querer ofender ninguém, nada disso. Pode ofender sim. Eu ofendo. Então, eu falo e você ofende. Eu ofendo. Beleza, eu falo. Eu falo, cara, que é isso, Sérgio? Esse filme, esse livro e tudo mais... Tinha outro filme. Era esse. Tem o Segredo e um que saiu
Que é que eu tô querendo achar aqui, cara. Que- O pessoal sabe. Fala aí, galera. Do chat vai falar o nome. Também tem o livro do Francis Capra, tem Que o... somos nós, alguma coisa assim. Quem somos nós? Quem somos Quem somos nós? nós? Na verdade, o Quem Somos Nós é que é o culpado. Começou Porque com isso. porque Porque é um cara jogando basquete, Não, lembra? mas por quê? Porque o Quem Somos Nós, ele traz um ar de documentário. Verdade. Só que ele não é um documentário, cara. Isso é que é o problema, entendeu? Ele é viagem pura. É. Ele é viagem pura. E quando o cara fala essa coisa do tal do observador é que ferra tudo, cara. Entendeu? E aí como que você vai discutir? Discute com qualquer pessoa, o cara vai falar, mas ó, o físico blá 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 falou lá no Quem Somos Nós isso. Aí você vai falar, sim, falou, cara. Igual eu, que não sou astrônomo, falei que a estrela de nêutrons é assim, é assado. Vale nada o que o cara falou, cara. Entendeu? Ó,